Olá, obrigado por nos acompanhar hoje. Neste vídeo, falaremos sobre pessoas que cometeram atos horríveis para garantir que seu segredo não viesse a público. Guardar um segredo assim pode afetar gravemente a saúde mental de alguém. Nunca vivi algo como o que as pessoas do nosso vídeo passaram, mas entendo o que é enfrentar dificuldades com a saúde mental. Quando eu era mais jovem, tive sérios problemas de autoestima. Isso tornou muito difícil ter relacionamentos saudáveis, porque eu não achava que era bom o suficiente para ter pessoas na minha vida que me tratassem bem. Quando as pessoas na minha vida me tratavam mal, isso reforçava meus sentimentos de inutilidade. Era um ciclo terrível. Comecei a fazer terapia e minha vida mudou completamente. Me sinto melhor comigo mesmo, tenho relacionamentos saudáveis e aproveito a vida. Uma coisa que aprendi na terapia é a autocompaixão, que é me perdoar e lembrar a mim mesmo que não sou perfeito e nunca serei. Então, é importante fazer o meu melhor e não machucar ninguém, mas às vezes eu vou errar, e isso faz parte de ser humano. Gosto de realizar projetos e atividades que me fazem refletir sobre meu progresso para elevar minha autoestima. Você está enfrentando dificuldades com a sua saúde mental? Então, você deveria conhecer nossa patrocinadora, BetterHelp. Começar a terapia é uma das partes mais difíceis, e a BetterHelp torna isso mais fácil. Preencha um questionário e eles te conectam rápido a um terapeuta credenciado. Depois, comunique-se da forma que preferir, telefone, vídeo ou mensagem de texto, e você pode fazer tudo isso do conforto da sua própria casa. Por favor, lembre-se, você não está sozinho. Mais de 6 milhões de pessoas até agora já receberam ajuda através da BetterHelp. A BetterHelp também é um aplicativo em que você pode confiar. A BetterHelp tem nota de 4,8 de 5 estrelas na App Store. Que tal começar uma vida mais feliz e saudável conferindo a BetterHelp hoje? Clique no link na descrição ou acesse betterhelp.com/chroniclisted e ganhe 10% de desconto no seu primeiro mês de terapia. Queremos agradecer muito a BetterHelp por esta parceria paga. Número 3, Mark Hacking. O verão de 2004 parecia ser uma época empolgante para Mark e Lori Hacking, que moravam em Salt Lake City, Utah. Mark, de 28 anos, e Lori, de 27 anos, se conheceram em 1994, quando estavam no ensino médio, através de amigos em comum. Eles se casaram em agosto de 1999. Em maio de 2004, Mark se formou com honras na Universidade de Utah com um diploma em psicologia. Ele foi aceito na Faculdade de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Em meados de julho de 2004, Lori estava grávida de 5 meses. Lori era assistente de operações em um banco local. Mark trabalhava como auxiliar no Instituto Neuropsiquiátrico da Universidade, no Research Park da Universidade de Utah. O casal estava planejando se mudar para a Carolina do Norte na última semana de julho, para que Mark pudesse frequentar a faculdade de medicina. Até 19 de julho de 2004, já tinham quase todos os pertences embalados e contratado uma empresa de mudanças. Naquela manhã, às 10h49, Mark registrou o desaparecimento de Lori. Ele disse que sua esposa, de 27 anos, tinha saído para correr em uma área de Salt Lake City chamada Memory Grove Park, no City Creek Canyon. Mesmo assim, ela não voltou. Mark contou que foi de carro ao canyon e viu o carro dela perto da entrada. A polícia foi até o apartamento do casal e fez uma busca. Após alguns minutos, perceberam que era mais que um simples caso de desaparecimento. Uma coisa que eles notaram foi que o colchão do casal estava desaparecido. Mark disse que jogaram fora há um mês porque ele ficou manchado após Lori menstruar. A polícia também achou um recibo de colchão novo. Às 10h23 daquela manhã, 26 minutos antes de Mark relatar o sumiço de Lori à polícia, ele comprou um colchão novo em uma loja. Sangue foi achado na cabeceira e na grade da cama. Havia também sangue no carpete. Também acharam as chaves do carro da Lori no apartamento. Eles acharam isso estranho porque
se ela dirigiu até lá para correr, como ela chegou sem as chaves. A polícia inspecionou o carro estacionado no canyon e achou mais sangue dentro. O banco do motorista estava ajustado para alguém mais alto que Lori. A polícia ampliou as buscas. Atrás de uma igreja próxima à casa deles, encontraram um colchão na lixeira. O pillow top do colchão havia sido cortado. O sangue de Lori também foi encontrado no colchão. O número de série do colchão correspondia ao número de série da base box no quarto do casal. Já tarde da noite em que Lori desapareceu, a polícia foi acionada em um motel a 4 quarteirões do apartamento do casal. Mark Hacking estava correndo pelo estacionamento do motel, nu e gritando. Ele foi preso e levado para atendimento psiquiátrico. A polícia continuou a investigação. 3 dias antes de Lori desaparecer, ela fez uma descoberta chocante. Quando Lori sumiu, o casal estava prestes a se mudar para a Carolina do Norte, onde Mark faria faculdade de medicina. No dia 16 de maio, 3 dias antes de Lori desaparecer, ela ligou para a faculdade de medicina para obter informações sobre auxílio financeiro. Ela descobriu que Mark não estava na faculdade. Após a ligação, colegas notaram que Lori estava chateada e começou a chorar. Ela saiu mais cedo do trabalho e foi para casa. Dizem que ela confrontou Mark, que a convenceu de que não estava matriculado. Tinha havido apenas um erro no computador. Lori ligou para a Universidade da Carolina do Norte e deixou o recado dizendo que Mark contou sobre o erro. Naquela noite, Mark e Lori foram juntos a uma festa e ninguém percebeu nada de incomum sobre o casal. A polícia investigou a carreira acadêmica de Mark. Descobriu-se que ele estava vivendo uma mentira. Ele não tinha sido aceito na faculdade de medicina. Na verdade, ele nem sequer se inscreveu. Mark também não terminou sua graduação. Ele frequentou a Universidade de Utah de 1999 até o outono de 2002 e estudou psicologia intermediária. Ele mentiu para amigos e familiares ao dizer que se formou em maio de 2004. Em 23 de julho, a polícia achou uma faca de caça no apartamento do casal. Ela estava manchada de sangue e havia cabelo grudado nela. Foi feito um teste de DNA no sangue encontrado no apartamento, no colchão, no carro e na faca. Todo aquele sangue era da Lori. Em 24 de julho, os 2 irmãos de Mark o visitaram sob cuidados psiquiátricos. Perguntaram o que houve com a Lori. Mark disse que, na noite de 18 de julho, ele revelou a verdade para ela sobre sua carreira acadêmica e que não iria para a faculdade de medicina. Eles tiveram uma discussão. Durante o fim de semana, possivelmente depois da discussão, Lori escreveu uma carta para Mark. A polícia achou a carta depois no apartamento. Algumas das frases incluem, abre aspas, quero envelhecer com você, mas não posso fazer isso nessas condições, fecha aspas. Abre aspas, eu odeio voltar do trabalho porque dói estar em casa no nosso apartamento, fecha aspas. Abre aspas, não imagino a vida se nada mudar, fecha aspas. Por fim, ela escreveu, abre aspas, estou com alguém com quem não quero passar o resto da minha vida, a menos que mudanças sejam feitas. Fecha aspas. Não se sabe se Mark leu a carta. Mark contou aos irmãos que, após a discussão, Lori foi dormir e ele jogou videogame por cerca de 1 hora. Depois, ele começou a empacotar caixas. Ele disse que encontrou seu rifle calibre .22. Ele sabia que, se Lori o deixasse ou revelasse a verdade, sua vida estaria arruinada. Sua vida fictícia, como um bem-sucedido graduado universitário que seria médico, seria exposta como uma mentira. Ele entrou no quarto e atirou na cabeça de sua esposa grávida de 27 anos. Ele enrolou o corpo em sacos de lixo. Ele cortou o pillow top do colchão com uma faca de caça, depois achada no apartamento. Ele enrolou o corpo no pillow top.
Ele jogou o corpo enrolado no pillow top em uma lixeira na Universidade de Utah. Ele jogou o rifle em outra lixeira. Depois, ele jogou o colchão rasgado em uma terceira lixeira. Os irmãos de Mark contaram à polícia sobre a confissão. Eles começaram a vasculhar o aterro sanitário. Em 2 de agosto mesmo, sem o corpo de Lori ter sido encontrado, Mark Hacking, de 28 anos, foi preso pelo assassinato dela. Durante 10 semanas, mais de 1.200 voluntários buscaram o corpo de Lori no aterro. Em 1º de outubro de 2004, parte dos restos mortais de Lori Hacking, 27 anos, foi encontrada no aterro sanitário. Devido ao estado dos restos mortais, o médico legista não conseguiu determinar se ela estava grávida. Em junho de 2004, Mark Hacking se declarou culpado de homicídio em 1º grau. Ele recebeu a pena máxima de 6 anos à prisão perpétua. Um mês depois, o Conselho de Perdões de Utah informou que Mark só poderia pedir liberdade condicional após pelo menos 30 anos de prisão. Atualmente, Mark Hacking, de 49 anos, está cumprindo sua sentença na Central Utah Correctional Facility, em Gunnison, Utah. Ele poderá pedir liberdade condicional em agosto de 2034, quando terá 58 anos de idade. 2 Desquai Lomike Ritter. No verão de 2019, Pebbles com Don Doe, que era conhecido como Daime, moravam em Allendale, Carolina do Sul, uma cidade com mais de 3.400 habitantes. Ela trabalhava como cabeleireira, às 18h05. Em 4 de agosto de 2019, Diamondue, de 24 anos, foi encontrada assassinada no banco do passageiro de seu carro. Ela havia sido baleada 3 vezes a queima-roupa no lado direito da cabeça com uma arma calibre .22. A Divisão de Polícia da Carolina do Sul assumiu a investigação. Eles descobriram que, na época do crime, Doe tinha um relacionamento com Desqua Lomike Ritter, de 22 anos. Doe havia crescido na região. Ritter, por sua vez, era do Brooklyn, Nova York. Enquanto crescia, ele visitava a família que morava na região todo verão. Em um verão, a tia de Doe namorava um dos tios dele. Doe e Ritter se conheceram e ficaram amigos. Em algum momento, eles se envolveram romanticamente, mas acabaram se afastando. Isso mudou no início de julho de 2019, cerca de um mês antes do assassinato, quando Ritter entrou em contato com Doe e eles reataram. Os agentes falaram com Ritter naquela noite. Ele afirmou que não tinha visto Doe naquele dia. Ele alegou que passou um tempo com uma mulher que era como uma tia para ele, e depois encontrou seu tio em um supermercado do outro lado da cidade. Os agentes investigaram seu álibi. Eles conseguiram provar que ele estava mentindo em todos os pontos do álibi. Por volta das 15 horas, 3 horas antes de Doe ser encontrada morta, ela foi parada por excesso de velocidade. Agentes revisaram as imagens da câmera corporal do policial na abordagem e identificaram Ritter no banco do passageiro. Os agentes conversaram com a mulher que ele chamou de Anne, e ela negou até mesmo conhecê-lo. O tio dele disse que o viu naquele dia, mas não no supermercado. Em vez disso, ele chegou de surpresa na casa do tio por volta das 17 horas. A casa do tio dele ficava a menos de 800 metros do local onde Doe foi morto a tiros. O tio de Ritter disse que ele queria carona. Ele estava impaciente e queria sair logo. A polícia olhou o telefone de Doe. Eles descobriram que por volta das 16h41, o telefone dela foi usado para fazer uma ligação. Eles falaram com quem atendeu a ligação, que afirmou ter recebido a ligação de Ritter. No carro de Doe, encontraram o DNA de Ritter. A polícia sabia que Ritter possivelmente foi a última a ver Doe vivo. Por que ele mentiria dizendo que não a viu naquele dia? Agentes entrevistaram amigos e familiares de Ritter.
Testemunhas relataram que, horas após o assassinato, viram Ritter queimar suas roupas numa fogueira. Um amigo de Ritter contou que, antes do crime, ele pediu uma arma emprestada para resolver seu problema com Doe. Após o assassinato, ele pediu a vários amigos que escondessem uma arma calibre 22 para ele. No entanto, todos recusaram. Ritter disse a um familiar que atirou 3 vezes na cabeça de Doe. Na época, o fato de Doe ter levado 3 tiros na cabeça não era uma informação pública. Ritter também disse a um amigo que não precisa mais se preocupar com Doe. Ritter também namorava outra mulher, que perguntou se ele tinha ligação com o assassinato de Doe. Ela disse que Ritter deu um sorriso de canto de boca. Os investigadores conseguiram o telefone de Ritter e descobriram que ele havia apagado mais de 400 mensagens de texto entre ele e Doe. Os agentes conseguiram determinar o motivo por trás do assassinato. Ritter e Doe estavam namorando, e Doe queria tornar o relacionamento público. Ritter, que namorava uma mulher, não queria tornar público o namoro com Doe, porque ela era uma mulher transgênero. Ela nasceu como Ernest Doe e fez a transição depois do ensino médio. Ritter estava insatisfeito com os boatos na cidade sobre ele e Doe estarem namorando. Quando Ritter contou ao familiar, ele disse que Doe tinha uma foto deles na cama e temia que ela a publicasse na internet. 2 dias após o assassinato, Ritter fugiu da região, segundo os agentes. Depois disso, o FBI passou a participar da investigação. 3 anos e meio depois, em janeiro de 2023, Desqual Ritter foi preso pelo FBI no Brooklyn. Ele foi acusado de crime federal de ódio sob a Lei de Prevenção de Crimes de Ódio, Matthew Shepard e James Byrd Jr., de 2009. Em 1998, Matthew Shepard, de 21 anos, foi torturado e espancado até a morte por 2 jovens em Wyoming, porque era gay. No mesmo ano, James Byrd Jr., de 49 anos, foi morto ao ser arrastado atrás de uma caminhonete dirigida por 3 homens em Jasper, Texas. 2 dos 3 homens que o mataram eram supremacistas brancos declarados. Desqual Ritter foi a julgamento em fevereiro de 2024. As provas contra ele incluíam o testemunho de seu amigo e de um familiar a quem ele confessou. Várias pessoas testemunharam ter visto ele queimar suas roupas e pedir para esconderem uma arma. Evidências digitais revelaram que Ritter e Doe tinham um relacionamento que Ritter queria manter em segredo. Ritter também mentiu sobre estar com Doe naquele dia, apesar das evidências de que esteve com ela perto do horário do assassinato. Incluía o uso do telefone dela pouco antes de ser morta. Logo após o corpo ser encontrado, Ritter apareceu de surpresa na casa do tio, que morava na região. DNA de Ritter foi achado no carro de Doe. 2 dias após o assassinato, ele fugiu do estado. A defesa afirmou que não existia prova física de que Ritter matou Doe. Sim, o DNA dele estava no carro, mas eles tinham um relacionamento sexual. Ele mentiu para a polícia sobre estar no carro, mas isso não provava que matou ela. Vale destacar que nenhuma arma do crime jamais foi encontrada. 3 cápsulas deflagradas foram encontradas na cena, e havia DNA nelas. Não era o DNA de Ritter. Ritter deixou o estado após o assassinato, mas não era obrigado a ficar na região. Ele morava no Brooklyn e simplesmente foi para casa. O julgamento durou 4 dias e o júri deliberou por 4 horas. Ritter foi condenado por todas as acusações. Em outubro de 2024, ele foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional em prisão federal. No momento desta gravação, Daqua Ritter, de 29 anos, está cumprindo pena na penitenciária dos Estados Unidos em Weimar, Pensilvânia. Ritter foi a primeira pessoa processada por um crime de ódio federal contra alguém por causa de sua identidade de gênero. Número 1. Ryan Erickson.
Hudson é uma cidade de cerca de 14 mil habitantes na fronteira oeste de Wisconsin. É uma cidade tranquila. Até 2002, não havia ocorrido um assassinato na cidade em cerca de 24 anos. A cidade abrigava a funerária O'Connell. No início de 2002, Daniel O'Connell, um pai de 2 filhos de 39 anos, administrava a funerária com seu irmão e seu pai. O'Connell era muito conhecido na cidade. Ele era voluntário como atendente de ambulância e bombeiro. Ele era membro do Rotary Club e dos Cavaleiros de Colombo. Era voluntário em eventos comunitários e também era líder dos escoteiros. Após o 11 de setembro, O'Connell arrecadou $25 mil para os bombeiros de Nova York. No início da tarde de 5 de fevereiro de 2002, O'Connell estava trabalhando na funerária com James Ellison, de 22 anos. Ellison era um estudante em estágio. Ele estudava ciências mortuárias na Universidade de Minnesota. Por volta de 1h30 daquela tarde, o legista do condado chegou à casa funerária. Ele precisava assinar o atestado de óbito. Quando entrou no escritório, ele encontrou Daniel O'Connell, de 39 anos, morto atrás de sua mesa. O corpo de James Ellison, de 22 anos, estava no chão do escritório. Ele parecia tentar fugir quando foi baleado. Ambos foram baleados na cabeça. A perícia determinou que ambos foram baleados a queima-roupa com uma pistola de 9mm. Nada foi roubado da funerária, então a polícia não achava que tinha sido um assalto que deu errado. A polícia afirma que o assassino foi até o escritório com a intenção de matar Daniel O'Connell e argumenta que o criminoso perdeu o controle e o matou. James Ellison estava apenas no lugar errado, na hora errada. Mas por que alguém iria querer matar um homem de família trabalhador, dedicado à comunidade e diretor de funerária? A polícia não achou provas de que Daniel tinha um lado sombrio ou segredo ligado ao assassinato. Nos 2 anos seguintes, a polícia entrevistou 1.800 pessoas, mas não houve prisões. Na primavera de 2004, a polícia estava desesperada por pistas. Eles descobriram um boletim registrado em Bismarck, Dakota do Norte, 1 ano antes, em março de 2003. O boletim foi enviado à polícia de Hudson, em 8 de abril de 2003. Um jovem que havia morado anteriormente em Hudson estava na universidade e cursando aulas de psicologia. Ele aprendeu como abusadores aliciavam suas vítimas. Ele percebeu que isso começou a acontecer com ele quando tinha 14 anos. O padre da paróquia da igreja de São Patrício, em Hudson, Ryan Erickson, vinha aliciando-o. O jovem era coroinha e Ryan Erickson lhe dava bebidas alcoólicas e o incentivava a beber. Ryan Erickson e Daniel O'Connell se conheciam. Daniel frequentava a igreja onde Ryan Erickson era padre, que também celebrou seu funeral. Eles costumavam ir juntos de carro durante os funerais. Um detetive decidiu entrar em contato com um estudante universitário que relatou que Ryan Erickson lhe havia dado cerveja e álcool. O jovem contou ao detetive sobre a bebida e insinuou que Ryan Erickson havia abusado sexualmente dele. O detetive decidiu investigar Ryan Erickson. Ryan Erickson nasceu em janeiro de 1973 em Fond du Lac, Wisconsin. Ryan Erickson teve problemas com álcool desde jovem. Quando bebia, ele tinha dificuldade para controlar o temperamento. Ele também gostava de ferir e matar animais. No verão de 1992, uma mulher denunciou que Erickson, de 19 anos, abusou sexualmente do filho dela, de 15 anos. O promotor não achou que o caso fosse forte o suficiente, e Erickson não foi acusado. Enquanto estudava no seminário, Erickson fez uma avaliação psicológica. Ele admitiu 2 encontros sexuais. Um foi entre ele e seu primo, quando Erickson tinha 6 anos e seu primo tinha 4. Aos 17 anos, ele apalpou de um amigo de 15, enquanto este dormia. Ao acordar,
seu amigo fez Erickson parar. O seminário também estava ciente dos problemas de bebida de Erickson. Mesmo assim, em 4 de junho de 2000, Erickson foi ordenado sacerdote. Erickson era descrito como conservador e tradicional. A Igreja Católica parou de celebrar a missa em latim na década de 1960, mas Erickson insistia em fazer algumas partes da missa em latim. Erickson também acreditava que homossexualidade, aborto e masturbação eram todos pecados. Em setembro de 2003, mais de um ano após os assassinatos, Erickson havia sido transferido para outra igreja em Leigh Smith, Wisconsin. O pastor da igreja teve problemas com o consumo de álcool de Erickson e pediu sua transferência. Menos de um ano depois, em agosto de 2004, ele foi transferido para outra igreja em Hurley, Wisconsin. Em 11 de novembro de 2004, 2 detetives foram até Hurley para entrevistar Erickson. Erickson já tinha sido entrevistado sobre os assassinatos, mas afirmou não saber nada. O detetive afirmou que só queriam conversar com ele por ser o padre na época dos assassinatos. Erickson sugeriu à polícia que O'Connell tinha ligação com o crime organizado e que seu assassinato estava relacionado a isso. Os detetives perguntaram a Erickson o que ele sabia sobre os assassinatos. Ele disse: "Acho que James estava entrando por uma porta e saindo por outra, e Dan estava atrás da mesa. Acho que é isso que eu... Quero dizer, se eu tivesse que dizer o que aconteceu, eu diria que James estava na porta e Dan estava em sua mesa." Fecha aspas. Ele afirmou que ambos foram baleados uma vez. Isso chamou a atenção do detetive. Nunca foi divulgado onde os homens foram baleados no escritório, nem quantas vezes foram atingidos. A polícia encerrou a entrevista pouco tempo depois. Mais tarde, Erickson conversou com um diácono da igreja e sua esposa. Ele disse que acreditava que seria preso. Ele disse estar preocupado com a prisão. O pai e o irmão dele eram agentes penitenciários em uma prisão, e ele ouviu histórias horríveis sobre o que acontece com jovens, especialmente padres, na prisão. Por fim, ele disse que nunca iria para a prisão. Em 7 de dezembro de 2004, os detetives interrogaram Erickson novamente. Eles o confrontaram, afirmando que ele sabia detalhes da cena do crime nunca divulgados. Erickson não conseguiu explicar como sabia dessas informações. Ele também negou ter tido qualquer encontro sexual com alguém. Ele admitiu dar álcool a menores. Erickson foi convidado para um teste de polígrafo e aceitou. O teste foi agendado para o dia 14 de dezembro. Então, no dia 13 de dezembro, Erickson cancelou sua consulta. No dia 16 de dezembro, a polícia confiscou o computador de Erickson. O computador foi examinado e encontraram pornografia gay e material de abuso sexual infantil. 3 dias depois, em 19 de dezembro, Ryan Erickson, de 31 anos, foi encontrado enforcado na igreja. Não há indícios de que ele foi vítima de crime. Erickson deixou 2 bilhetes antes de morrer. Ele admitiu que não matou ninguém. A polícia continuou investigando Erickson e acha que determinou um motivo. Após a morte de Erickson, uma mulher procurou a polícia. Ela era motorista de ônibus escolar e conhecia Daniel O'Connell e Ryan Erickson. Na manhã do assassinato, ela encontrou O'Connell enquanto os dois estavam no Walmart. Eles foram tomar um café e O'Connell fez algumas perguntas para ela sobre Erickson. Especificamente, se ela já tinha visto ele fazer algo inapropriado com uma criança. A motorista do ônibus disse que não tinha. Ele também perguntou se Erickson prestava mais atenção nos meninos ou meninas. A motorista afirmou que ele dava mais atenção aos meninos. A motorista disse a O'Connell que, se suspeitasse de algo, deveria procurar a polícia. O'Connell afirmou que encontraria Erickson ao meio-dia e não estava preocupado.
Ele disse que podia se cuidar. A motorista do ônibus fez e passou no teste de polígrafo. A polícia concluiu que Daniel O'Connell, de alguma forma, descobriu que Erickson havia abusado sexualmente de um menino ou meninos no passado ou estava abusando atualmente. Ele planejava confrontá-lo e Erickson o matou para silenciá-lo. Em outubro de 2005, o promotor apresentou as provas a um juiz. O juiz concluiu que havia indícios suficientes de que Ryan Erickson assassinou Daniel O'Connell e James Ellison. O juiz disse, abre aspas, concluo que Ryan Erickson provavelmente cometeu esses crimes em questão, numa escala de 1 a 10 quanto à força das provas. Eu considero isso um 10, fecha aspas. A polícia deu os assassinatos de Daniel O'Connell e James Ellison como encerrados. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, ficaríamos muito gratos se você se inscrevesse. Também confira nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.